prazer enorme estar aqui com vocês nesse seminário Agenda 2030, A Voz das Ruas. Eu queria fazer um agradecimento especial à Fernanda Bart, que me fez esse convite, do qual eu aceitei. E tenho um enorme prazer de estar aqui contando para vocês um pouquinho sobre o globalismo e o controle no contexto mundial, que é importante que isso seja dito para que as pessoas entendam, que a gente possa entender realmente o que está acontecendo no mundo em todos os sentidos e como tudo isso está interligado. A gente não pode esquecer que a emergência da pandemia tem sido frequentemente utilizada como um pretexto para promover essa agenda globalista e impor políticas que, de outra forma, jamais seriam possíveis de aceitar. Muitas pessoas até hoje confundem o globalismo com a globalização, por exemplo. A primeira distinção útil e, em alguns aspectos, essencial a fazer é aquela entre globalidade, globalização e globalismo. A globalidade, por exemplo, é a realidade da unidade da raça humana unida por um único destino e caracterizada por relações humanas fundamentais para a nossa vida. Não se trata apenas de uma unidade existencial que pode realmente ser apurada através da análise dos fenômenos de interligação. Essa seria apenas uma unidade superficial e acidental, que nos torna mais próximos, mas não necessariamente mais unidos. A globalidade é um fato antropológico e é uma dimensão verdadeira e real da vida humana e, pelo menos, potencialmente, ela sempre existiu. A globalização, por outro lado, é o processo pelo qual os fenômenos da vida se tornam cada vez mais interligados na sequência do desenvolvimento científico e tecnológico, mas também do desenvolvimento cultural. A comunicação, a economia e os movimentos estão cada vez mais interligados e a globalização é um processo de fato contínuo e, portanto, a palavra não expressa qualquer avaliação axiológica, ou seja, a noção da escolha do ser humano pelos valores morais, éticos, estéticos e espirituais. Como todos os processos, necessita de ser governado e dirigido, e é sobre este ponto, a sua governança, que uma avaliação deve ser expressa. O principal critério para esta avaliação é que o processo de globalização deve ser orientado pela globalidade, isto é, pelo bem da raça humana em que se baseia a sua unidade. Já o termo globalismo indica a degeneração da globalização, quando ela torna-se perigosa para o bem da raça humana, isto é, para a globalidade. O globalismo é a ideologia da globalização, é um conceito artificial, funcional aos interesses partidários. E por essas razões, o adjetivo global é hoje ambíguo e é utilizado de acordo com interesses ideológicos em vários significados, o que não ajuda a esclarecer o problema da globalização. Vale a pena ressaltar que, além da globalização como fenômeno técnico-econômico, existe a globalização como fenômeno cultural que hoje podemos chamar de global totalitarismo, um totalitarismo de derivação radical progressista e que hoje se expressa na veste do politicamente correto, recheado de censura. O grande fenômeno ideológico aí do século XX. A diferença entre um político e um estadista é que o político pensa nas próximas eleições, já o estadista pensa na próxima geração. O grande problema do nosso mundo contemporâneo é que a política ocidental não produz mais verdadeiros estadistas, mas sim propagandistas, e esta é a decadência pela qual estamos a pagar um alto preço. O BRICS, por exemplo, formado inicialmente pelo Brasil, Rússia, Índia e a China, depois veio a África do Sul, e este ano de 2024 está sendo ampliado para incluir o Egito, a Etiópia, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Irã. Este bloco não é um grupo alternativo ao globalismo, como muitos pensam, inclusive na Europa. Muito pelo contrário, este bloco é uma das criaturas do globalismo. A geopolítica, ela exige um maior impacto nos laços econômicos e a expansão contínua oferece aos BRICS a oportunidade de ter aí uma voz poderosa em questões como o controle dos sistemas financeiros globais. Os atuais membros do bloco representam aproximadamente 42% da população mundial e mais de 27 bilhões de dólares em produto interno bruto acumulado. O grupo alargado representará 46,5% da população mundial e, utilizando dados do FMI sobre o PIB de 2022,
nós podemos calcular que esses países representarão 30,8 bilhões de dólares e dos 100 bilhões de dólares do PIB global. Ou seja, será difícil ignorar o novo bloco, uma vez que os seus membros detêm 45% da produção mundial de petróleo e possuem setores importantes de minério de ferro, carvão, bauxita, e para não mencionar aí o seu papel fundamental na agricultura global. Todavia, alguns analistas não veem um ponto de ruptura com o bloco em crescimento e as políticas liberais. Na verdade, eles argumentam que essa criatura, né, o BRICS, que deveria desafiar o G7, é, na verdade, um reforço de uma lógica financeira. Aqui é importante recordar que a Revolução Bolchevique de 1917, na antiga União Soviética, foi generosamente financiada pelos principais banqueiros internacionais, principalmente os de Wall Street. Aqui a gente tem Jacob Schiff, JP Morgan, John Rockefeller, isso para citar alguns. E o financiamento dos bolcheviques, através de Wall Street, foi intermediado pelo banco sueco, que é o NYA Banken, que era liderado pelo banqueiro pró-marxista Olaf Aschenberg. Seguindo a história, os BRICS fariam parte de um plano original do globalismo. Nada mais seria do que o resultado da estratégia global da Goldman Sachs. E esta tese se baseia no fato de que, em novembro de 2001, o Banco de Nova York escreveu um documento intitulado Construindo uma Economia Global Melhor, que é o BRICS, escrito pelo economista Jim O'Neill. As grandes potências que deram origem a esta visão, como o mundo dos banqueiros e das grandes corporações, eles tinham em mente uma governança global, em que o sistema econômico dominante era o do neoliberalismo. Para lançar o ataque à indústria ocidental, os lobbies neoliberais precisavam de um enorme conjunto de produtos de baixo custo para desindustrializar a Europa e os Estados Unidos e criar uma economia onde a classe média fosse literalmente exterminada. Portanto, foi completamente natural e previsível que Goldman Sachs previsse a explosão dos mercados indiano e chinês. Assim, a Goldman Sachs criou o acrônimo BRICS, mas a aliança geopolítica fundada pela Rússia, nos anos seguintes, tentou minar as expectativas e os propósitos desse colosso financeiro, que já falava há 16 anos da necessidade de construir um mundo multipolar que fosse fundada não na supremacia de um império, mas sim no respeito pela soberania nacional. Um bloco que não fosse fundado no princípio hipócrita de exportar o culto liberal dos direitos humanos, mas no princípio do respeito pelas culturas de cada país do planeta. Foi assim que os BRICS nasceram oficialmente em 2009, na versão de Moscou, para tentar mostrar ao mundo uma alternativa que não seja a da vassalagem, mas onde as nações tenham a possibilidade de se desenvolverem e de poderem ter uma palavra a dizer nas mesas internacionais. A chave de leitura para compreender este conglomerado, dizemos assim, visto por alguns como uma garantia de um futuro brilhante e não imperialista, na realidade, tem como principal missão a Agenda 2030 das Nações Unidas. Essa estratégia de reconfigurar o mundo no interesse da elite globalista, que surgiu das elaborações do Clube de Roma nos documentos oficiais da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, também conhecida como a Eco 92, Cúpula da Terra, Cimeira do Verão, Conferência do Rio de Janeiro e Rio 92. Essa mesma estratégia continua num outro evento das Nações Unidas que ocorreu em Joanesburgo, na cidade da África do Sul, há mais de 2 décadas. Aqui podemos citar o site oficial das Nações Unidas, que diz o seguinte: a plena implementação da Agenda 2021, que era, na época, o programa para a implementação adicional da Agenda 2021, e os compromissos com os princípios do Rio foram fortemente reafirmados na Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo, na África do Sul, entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro de 2002. Finalmente, houve a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2015, que renovou a estratégia globalista de impor uma direção única a todos os países do mundo, conhecida globalmente como Agenda 2030 das Nações Unidas. Infelizmente, todas essas informações chatas e
e tediosas que eu estou falando para vocês, para muita gente, são bem conhecidas somente por uma minoria de um público bem informado. Mas são importantes para demonstrar que o BRICS não se desviaram nem um pouco do plano geral de estabelecimento da nova ordem mundial, profetizado pelos globalistas nas funções de um governo mundial não declarado. Assumiu o controle da ONU e na sua totalidade. Agora, qual é a grande fratura política provocada pelos BRICS? Quais mudanças poderá significar no sistema internacional se o jogo for gerido pelas mesmas entidades privadas globalistas que controlam as Nações Unidas? A regra de aritmética nos ensina que mudar a posição dos fatores não altera o resultado, não é mesmo? E as mesmas premissas levam aos mesmos resultados, especialmente quando a força motriz permanece a mesma. A megacorporação transnacional Goldman Sachs é um dos principais players do mundo, dos gigantes financeiros e um dos principais proprietários do Fed, que é o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, que, a certa altura, entendeu que os BRICS poderiam representar uma enorme oportunidade para novos investimentos. A intenção de lançar uma possível nova moeda para substituir o dólar no comércio entre os países do BRICS é uma hipótese apoiada, na verdade, apenas pelo presidente Lula, por mais ninguém. Embora representasse um perigo para o domínio americano, não colocaria necessariamente em perigo a plutocracia global. Essa moeda poderia ter valor somente se, ao contrário do dólar, fosse convertível em ouro. E o primeiro controlador de ouro do mundo ainda é o clã Rothschild. Então, a cleptocracia mundial é a pátrida por excelência. E, ao longo da história do capitalismo, migrou com sucesso das cidades italianas para os Países Baixos, depois para o Reino Unido e, após a Segunda Guerra, para os Estados Unidos. O que nos faz acreditar que estas entidades extraterritoriais não podem ter o mesmo sucesso em relação à China e aos outros países do BRICS? A agenda globalista, ela continua avançando em todos os países do globo graças ao advento da pandemia global do vírus chinês. No dia 3 de junho de 2020, 3 meses após ser decretada a pandemia global de coronavírus pela OMS, que resultou em lockdowns, home working e a implementação das leis liberticidas a toda a humanidade, o austríaco Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Econômico de Davos, através de um vídeo, ele anunciou o tema anual em 2021, que era o famoso The Great Reset, um movimento orquestrado para fazer avançar uma agenda globalista muito específica de reestruturação da economia mundial. Curiosamente, um modelo muito parecido que vem sendo defendido pelo IPCC, que é o International Panel of Climate Change, que é o órgão das Nações Unidas que avalia a ciência relacionada às mudanças climáticas, que tem como a garota propaganda a Greta Thunberg e os seus amigos corporativos Al Gore e Larry Fink, da BlackRock. O termo Great Reset se encontra em um documento publicado pela ONU no ano de 2015, onde contém uma análise da situação da população mundial e uma série de propostas, e não é por acaso que este documento é conhecido também como Agenda 2020-2030. O tema da Agenda 2030 é um mundo sustentável, que é definido por eles como um mundo dos sonhos, igualdade social, igualdade de gênero, vacinas para todos através da OMS e da CEP, que é a Coalizão de Inovações em Preparação para Epidemias, uma organização filantrópica que foi lançada em 2017 pelo Fórum Econômico Mundial, juntamente com a Fundação Bill e Melinda Gates. Eles apelam para o crescimento econômico sustentável, agricultura sustentável, energia sustentável, cidades sustentáveis, industrialização sustentável. Fica claro que é uma reorganização da riqueza mundial, criando assim o capitalismo sustentável e inclusivo, que envolveu até mesmo o Vaticano, através do Papa Francisco. O projeto oligárquico e antidemocrático da nova ordem mundial visa transferir definitivamente o poder a organizações internacionais, livres de qualquer controle
controle democrático e colocá-lo nas mãos daquele 1% dos oligarcas que possuem riqueza superior aos 99% restantes da população mundial. Estamos falando de multinacionais e organizações como a Fundação Rockefeller, os Rothschilds, grandes potentados bancários e financeiros que recentemente se equiparam com uma nova ferramenta para perseguir seus interesses, escondendo-os atrás de atividades filantrópicas e ONGs. George Soros é o grande responsável por esse movimento. A herdeira Lynn Forester de Rothschild, que pertence à dinastia dos Rothschilds, em um encontro no Vaticano em 2019 com o Papa Francisco para a criação do Council for Inclusive Capitalism, que é o Conselho para o Capitalismo Inclusivo, uma organização abertamente pró-capitalista que oficialmente sanciona uma colaboração histórica de CEOs e líderes globais que trabalham com a orientação moral do Papa Francisco. Em uma entrevista ao Vaticano News, ela disse o seguinte, ela disse: estamos respondendo ao desafio do Papa Francisco de criar economias mais inclusivas que espalhem os benefícios do capitalismo de forma mais equitativa e permitam que as pessoas realizem todo o seu potencial. Agora, esses guardiões que se autodominaram, os guardiões do capitalismo inclusivo, na realidade, eles são os globalistas, os oligarcas que possuem definitivamente as rédeas do mundo, os mesmos que trabalharam em políticas de redução populacional durante anos. No Ocidente, de fato, não existem políticas oficiais de contenção de nascimentos, como acontece, por exemplo, na China. Então, como é que eles conseguiram ou estão conseguindo reduzir a população? Excluindo as modalidades oficiais, existem apenas duas estratégias para fazer isso. Primeiro, induzir doenças para aumentar as mortes ou induzir economias para desencorajar os nascimentos. Eu não vejo outro. Seria legítimo, neste ponto, esclarecer quais os meios que eles estão usando contra os povos para alcançar o objetivo que se propuseram. O que o Papa está fazendo em tal organização é a pergunta que todos deveriam fazer. Porque se esses personagens que estão nessa lista de guardiões tivessem doado pelo menos 30% de suas riquezas, eles teriam salvado nações inteiras e, mesmo assim, permaneceriam imensamente ricos. Em vez disso, eles continuam a submeter esses países aos seus próprios interesses exclusivos de dominação e poder. O fato é que o Vaticano decidiu ser o testemunho e promotor dessa agenda que não passa de um golpe planetário dos super ricos contra os mais pobres. Já tínhamos algumas evidências nos últimos anos, quando o secretário de Estado do Vaticano, o Parolin, ele apareceu na lista de participantes do Grupo Bilderberg. E se olharmos para esses nomes, percebemos que os convidados do Grupo Bilderberg coincidem em grande parte com os promotores do Council for Inclusive Capitalism, que estão todos interligados. Todas essas mudanças, precisa ser apoiada, vai ser apoiada por um processo de digitalização global, a famosa revolução tecnológica. As novas infraestruturas 5G e agora 6G farão exatamente isso, facilitando a gestão do enorme tráfego de dados que se tornará praticamente o petróleo do século XXI. O sistema financeiro será transferido para o éter e será administrado por um sistema híbrido, composto por bancos centrais e empresas privadas capazes de cunhar suas próprias criptomoedas. Até mesmo o Mark Zuckerberg, ele anunciou um projeto chamado Libras, que foi anunciado em 2020, que é um ativo digital construído pelo Facebook, alimentado por uma nova versão de blockchain criada sempre pelo Facebook, que é uma tecnologia criptografada usada pelo Bitcoin e outras criptomoedas. As pessoas que estão lidando com o reset mundial são as mesmas que criaram o problema. O problema desse sistema perverso é que os cidadãos não servem mais para nada. O objetivo das grandes corporações financeiras é estrangular a economia atual e, em seguida, apropriá-la com preços ridiculamente baixos. O verdadeiro poder que governa todo o planeta Terra, mantendo as pessoas dominadas e os governos sob controle, é o poder financeiro.
poder na base das leis ou muitas vezes na ausência delas. Temos o exemplo das Big Pharmas e da indústria farmacêutica de biotecnologia, que não deixam de ser um mal legalizado. Um dos projetos favoritos de Klaus Schwab é a Quarta Revolução Industrial para apoiar o bem público, especialmente abordando os desafios sociais e de saúde, incluindo a biotecnologia de edição de genes, telecomunicações 5G, 6G e a inteligência artificial. É evidente que deste cenário emergerá uma massa de perdedores que aumentará de forma incalculável após o desmantelamento do sistema industrial e a digitalização dos serviços. A grande reconfiguração proposta em Davos não parece ser uma resposta ao alcance de todos, mas parece como uma solução imposta dessa elite destinada simplesmente a proteger os seus próprios interesses. É curioso notar que a chamada pandemia, com suas políticas de lockdown e do medo, facilita e favorece esse grande reset, nos impondo mudanças drásticas, desde a remoção do trabalho, permitindo o avanço digital e bloqueando o deslocamento das pessoas. Esta agenda globalista traz consigo inúmeras mudanças e o Covid-19 só serviu de instrumento para acelerá-la. Estamos assistindo a uma onda migratória descontrolada, várias frontes de guerra, mais pandemias virão e, por consequência, mais fechamentos e controle através do tratado pandêmico, se for aprovado. Assistiremos a uma onda de falimentos sem precedentes, congelamento da produção e o desemprego em massa poderá levar à fome. Motins e revoltas podem estourar pelo mundo de acordo com os planos globalistas, podendo levar a economia mundial ao colapso, dando origem ao que será a crise econômica mais grave da história da humanidade. Esta enorme depressão tem uma função muito precisa, que é criar uma sociedade de duas classes, uma formada por esta pequena elite dominante e outra formada por uma multidão de pobres, na qual a classe média desaparecerá definitivamente, assim como as pequenas e médias empresas que seguirão o mesmo destino. As grandes corporações, elas terão o mercado em suas mãos. É exatamente esse o objetivo designado pelo Clube de Roma, um dos grupos globalistas mais influentes, fundado e financiado por David Rockefeller, em uma de suas publicações em 1972. Com a falta de empregos, as massas não terão outra alternativa a não ser aceitar as migalhas do Estado para sobreviver. John Perkins, o ex-economista, explicou em um dos seus livros, Confissões de um Assassino Econômico, o real objetivo do FMI: afundar os países em dívidas, que nunca poderão ser saldadas, para permitir que grandes grupos privados tenham o controle total das economias nacionais. As grandes multinacionais terão o domínio absoluto. Os governos dirão aos cidadãos que, se quiserem ter direito à renda básica e ao cancelamento de dívidas, sejam elas de empréstimos e hipotecas, terão que aceitar o sistema imposto. O globalismo avança e, com ele, o ataque final da nova ordem mundial, onde começa a nos mostrar a sua verdadeira face. Embaixo da máscara deste falso humanitarismo se esconde uma crueldade desumana na forma mais pura do totalitarismo e mais perigoso da nossa história contemporânea. Obrigada.